houve uma discussão acalorada aí no último react de que South Park é mais pesado do que Family Guy. Ou que é melhor do que Family Guy. Eu assisti as 3 primeiras temporadas de South Park e eu vou falar pra vocês, foi difícil, assim. Que ela não tancou muito não, tanquei né? muito não. Às vezes você tava chegando na parte boa. Aquele memezinho do maluco cavando antes de chegar no diamante, né? E desistiu. E aí... Já Family Guy, assim, eu amo. Family Guy é maravilhoso. A gente tem um box que tá ali, assim, ó. Então a gente vai ver hoje um vídeo aqui do Felipe Peters. Os episódios banidos de South Park. Então a gente vai pegar agora o creme de la creme agora. Não sei. Ou não, porque às vezes, já que foi banido, não dá nem pra assistir. Eu só escolhi um vídeo aleatório. E eu tenho o jogo, pior que eu tenho o jogo no Steam aqui. Tô tocando musiquinha, vocês estão ouvindo a musiquinha? Não. Agora vocês estão ouvindo a musiquinha, só eu tava ouvindo a musiquinha, eu fui muito bom. Vamos nessa. South Park tá indo pra 27ª temporada. Não. E de alguma forma deixando pra trás a concorrência de desenhos que são verdadeiros mortos-vivos, como os Simpsons e Family Guy. Ever compare me to... Ué, que crítica foi essa? Foi mal, velho. Nunca me compare, como é que começa já, né? Já começa dando tapa na cara do Kel. Foi Nunca mal, me velho. compare a Family Guy. Eu não vi, tá? Eu não vi, eu só tô falando por causa da treta do outro. A treta do outro. E a Laura escolheu esse vídeo aqui hoje. Então se alguém pode ter visto isso, foi a Laura, não, eu. Não vi, eu só olhei pela view, quantas views. Né? Family Guy. You hear me, Kyle? Ó, Laura. Compare me to Family Guy again, and so help me, I will you where you stand. Permanece completamente provocativo, inteligente, atual e relevante. E uma curiosidade pra vocês que podem me agradecer depois. Todos os episódios de South Park estão disponíveis de graça no site deles mesmos. Tem até os episódios dublados também. Ah, poxa. E é exatamente com essa biblioteca do site dos criadores que nós podemos observar algo que é mais comum do que a gente imagina com séries de comédia. Episódios indisponíveis, banidos. E quando eu digo que isso é mais comum do que a gente imagina, tipo, o Drake e Josh tem vários episódios removidos, banidos. Chaves, imagine que é um South Park. perdido aí. Vocês já viram aquela sketch que é o Dr. Chapatin do Chaves, né? Que é o Bolanios, fazendo várias piadinhas com P. Não, sério? Bizarro. Bizarro. Eu, uma menina de 14 anos, ele, filhas de 12. Que horror! É nesse nível. É fake, velho. Não, pô. Que horror. Nossa. Oh, I haven't heard that before. Come on, can't we just go out for a burrito? Nós podemos pensar em casos que não são tão difíceis de entender, como o episódio Osama Bin Laden Has 40 Pants, o primeiro episódio após o 11 de setembro. Outros já são mais curiosos, como Dois Caras numa Banheira, que eu pelo menos não consigo entender porque tá indisponível no site. Aí a gente também tem um episódio como Super Melhores Amigos, que tem a presença do David Blaine, que cria um culto com as crianças, que tem como objetivo final algo parecido com o que aconteceu em Johnstown. E esse não é o motivo do banimento. Esse fardo cai nas costas da aparição do profeta da religião do Islã, o Maomé. Ele faz parte de uma espécie de Liga da Justiça de profetas religiosos com Jesus, Buda, Joseph Smith, que é o criador da religião Mormon, Krishna, o Aquaman, que aqui eles chamam de Semen, e claro, o Maomé ali... Só uma correção aqui que a gente aprendeu, tá? Várias pessoas da religião Jesus Cristo dos últimos dias diz que Mormon é um termo pejorativo, tá? Então... Mas então, pô, também que um nome mais fácil de lembrar, porque é muito grande o nome. Não é? Dos últimos dias, acho que rola, né? Dos últimos dias. E o low profile até. Esse episódio foi ao ar na época e meio que nada aconteceu. Só foi pegar uma relevância e controvérsia maior quando o South Park resolveu novamente provocar esse mesmo vespeiro. E antes da gente falar um pouco sobre os episódios de South Park que meio que desmascaram Family Guy de uma forma antológica... It's okay. It's dead. You boys know you're not supposed to watch that careless show. Já pararam pra pensar como Family Guy? dois caras que se conheceram na faculdade fizeram um desenho usando recortes de cartolina e criaram uma obra que hoje em dia é mais relevante que os Simpsons, que foi o maior titã mundial da cultura Mais pop que os dos anos Simpsons? 90.
Eles fizeram tudo isso aprendendo estilo na marra mesmo. Plagiarismo. Mas hoje, quase 30 anos depois, felizmente a gente tem a IBAC. A Escola Britânica de Artes Pulguei, Criativas ó. e Tecnologia Você viu que ele é um fez, dos hein? maiores sites Você de viu cursos que ele profissionalizantes do mundo, Boa que foca em publi, te mano, preparar boa publi. plenamente Tamo para o junto aí, mercado. Baque. Não é? Use o link ou QR Code e conheça a IBAC. Eu tenho certeza que algum dos cursos vai despertar a sua atenção e todas as dúvidas que você tiver podem ser respondidas por algum atendente que também vai te ajudar a garantir que você está escolhendo o melhor curso para você. E é isso, Marketing. confiram o site e usem o meu cupom FelipeBônus para mais R$200 de desconto. هدد حماس في خطابها عن حالة الاتحاد É mesmo, Codal? Depois fala aí pra nós. إن لم تعترف بإسرائيل وتتخلى عن الجهاد. Muito bem, antes de falar dos episódios intitulados 200 e 201, precisamos entender Cartoon Wars Parte 1 e Parte 2. Na 10ª temporada, South Park resolveu fazer um especial de 2 episódios e combinar 2 tramas de uma vez só. O desgosto profundo dos criadores de South Park pelo quão humor barato Family Guy sempre foi com aquelas piadas desconexas que não avançam em nada a trama. Nervous? Like when I had to sell pancakes to the school soccer captain? Pancakes for you, Captain? I'll be the captain, and you be Tennille. What about BoJack Horseman? Hard no. You get to be a horse. Hard yes. Normal words, but a horse guy. E também desenvolver sobre o que aconteceu Não, quando um tem jornal piadas dinamarquês ruins, mas tem muita piada boa, cara. Não, eu sou fã de Family Guy. chamado Jyllands-Posten publicou desenhos do Maomé, o profeta da religião do islamismo, que tem vários núcleos organizados que proíbem veementemente que Maomé seja ilustrado ou reproduzido de qualquer forma, numa estátua, num filme ou até num desenho animado. Lembrando que esses episódios e sabe também não. o 200 e o 201, que são o tema principal desse vídeo, foram feitos antes do que aconteceu com Charlie Hebdo, Demorei pra ver, mas eu vi depois, você viu? Não vi. Então não vou nem voltar. uma revista de charges francesa que sofreu um ataque em 2015 pelo mesmo motivo. Foi. Agora, Aham. o que uma Matou coisa uma tem a galera, ver com a outra? Sim. Muito bem, num belo exemplo de por que quem gosta mesmo de South Park insiste em dizer que apesar da fama que esse desenho pega, por ser superficialmente piadas rudes e palavrões, esse roteiro sempre entrega momentos maravilhosos. A cidade de South Park tá empolvorosa porque Family Guy insistiu que iam mostrar uma imagem de Maomé, o que só poderia resultar em uma retaliação que dizimaria a cidade, que às vezes é um amálgama para os Estados Unidos e às vezes para o desenho em si. Todos os adultos da cidade têm a brilhante ideia de enterrar a cabeça igual um avestruz na areia para demonstrar para os muçulmanos que eles não estavam assistindo. Mas a Fox decide não transmitir esse episódio, pelo menos por mais um dia. A surpresa mesmo é que o único que se importa e diz que isso é muito insensível com os religiosos é o Cartman, que por motivos óbvios levanta suspeitas, mas ele bate o pé e faz até discursinho. I don't trust for 1 second that your sudden concern for the Muslim people is real. All right, fine, Kyle. Forget the Muslim faith for a minute. People can get hurt. If 10 people die because Family Guy just had to have their little joke, Will you still think it's funny? Caraca! A outra surpresa é que o único que compra esse discursinho dele e resolve ir atrás é o Kyle, o nêmesis dele, mas que sonha com um atentado que destrói tudo e todos que ele ama, então ele se curva ao medo, que é justamente o que os autores de South Park põem em xeque aqui. Como o terrorismo vence ao colocar tanto medo nas pessoas que não podemos mais mostrar uma imagem dentro de um desenho animado. E surpresa mais uma vez, é claro que o Cartman não queria respeitar a fé alheia e sim causar um efeito dominó cancelando um episódio de Family Guy que terminaria no cancelamento do programa como um todo. Gente, que treta! É porque, tipo assim, Ah, pelo é pouco porque que eu foi assisti, cancelado o Family Guy, daí depois volta. ficou um tempão Foi por conta cancelado. disso, Não sei se então? por conta disso. Não sei. Family Guy foi cancelado 2 vezes, Family Guy. Sim, babados. É, eu sei que esse maluco aqui, me corrige aí, galera, porque tem tempasso que eu assisti. Tô disposto a dar outra chance. Mas, sinceramente, eu não vou assistir as 3 primeiras temporadas de novo. Esse cara é o mais, assim, tipo assim, ele é ruim. Esse maluco aqui é ruim, não é isso, chat? Esse maluco é ruim. Tipo assim, ele é egoísta e ele não tem muito... Escrúpulos. Não, zero, tá ligado? E ele não tem muito, ele não mede muito esforço pra conseguir o que ele quer, tá ligado? Tanto faz, se ele vai sacrificar a própria mãe, tá ligado? Ele não tá nem aí. Poxa. If we Não é convince isso? the network to pull this episode for the sake of Muslims, then the Catholics can demand a show they don't like get pulled. And so on, until Family Guy is no more. Aí depois de uma participação Que do treta, Bart Simpson É isso e mesmo. do Cartman, descobri que os roteiristas de Family Guy eram peixes-boi que escolhiam bolas com ideias que se misturavam em piadas desconexas. O importante para o entendimento desse vídeo é que esses mesmos peixe-boi se recusam a escrever se o episódio não for ao ar. E depois de um monte de maluquice, ele vai ao ar dentro do universo desse episódio de South Park. Só que no mundo real, a Comedy Central se recusou Ué? a mostrar essa cena. Portanto, a gente tem um texto branco, num fundo preto, que diz que o canal se recusou
recusou a mostrar a imagem de Maomé. Que seria uma piada muito boba com um profeta entregando um capacete pro Peter Griffin. O ponto é que apesar do episódio inteiro ter um tema e uma mensagem bem clara sobre o tema da arte e comédia versus terrorismo, o canal tinha a palavra final e tomou a decisão executiva de não expor ninguém a esse suposto risco, talvez desnecessário. E acabou sendo muito irônico que os peixe-boi fictícios tinham muito mais integridade artística do que o canal. Eita! Mas Family Guy também zoa muito a Fox. They're the only mammals that are completely unmoved by terrorist threats. Agora sim, nós podemos falar da dupla de episódios 200 e 201, que tem esse nome pelo motivo óbvio de serem as numerações deles, que são números que têm todo o direito de serem comemorados. O que explica porque, além de criar mais uma controvérsia com Maomé, esses episódios são uma grande auto-homenagem / revival de momentos icônicos do programa desde sempre. Tudo começa numa excursão da escola, onde as crianças estão numa fábrica de fudge. Aí o Caio e o Cartman se estranham, como sempre, mas dessa vez o Caio chama atenção pro fato do Cartman nem saber quem é o pai dele. Tópico que nas primeiras temporadas foi tema de alguns episódios, mas que há muitos anos não aparecia no roteiro. Aí o Stan vê simplesmente o Tom Cruise embalando fudge. E aqui, uma pausa para fazer não uma tradução, e sim uma adaptação. Hey guys, check it out. Tom Cruise is a fudge packer. What did you call me? Hey, that is Tom Cruise. Essa piada não funciona em português, mas eu posso dizer que seria exatamente o equivalente se o Tom Cruise estivesse numa fábrica de roscas com isqueiro. E aí o Stan ia dizer pra ele que ele era um queimador de rosca. É exatamente essa piada, mas em inglês eles falam empacotador de fudge. You're in a fudge factory packing fudge. Oh, that does it. I will sue you! For what? Ele convoca todas as celebridades que já tinham sido zoadas em algum momento pela cidade de South Park. Que aqui é uma analogia pro desenho em si, e não pra América ou qualquer coisa assim. E junta todo mundo pra fazer um mega processo enorme, gigante. E geralmente os próprios atores que são zoados, eles vão lá e dublam. Pelo menos no Family Guy é muito isso. O mesmo cara que é o vilão, mas ele é um ator famoso, ele vai lá e ele dubla. Em American Dad também. Ah, American Dad muito. E claro, a gente tem uma piada maravilhosa em que o Jared do Subway, um cara que ficou famoso no país do Mickey por emagrecer numa dieta de sanduíches, e que estrelou vários comerciais que muito tempo depois de South Park zoar ele foi preso, porque acharam conteúdos extremamente inapropriados na posse dele. E dizem que os Simpsons previram o futuro várias vezes. Um contexto maior, tá? Esse maluco, ele foi, tipo assim, Não sei se ele realmente emagreceu com o Subway, mas ele virou o garoto propaganda do Subway. Porque o Subway, não sei se vocês lembram, essa lá pegada em mais 2010 por ali, quando começou a chegar ali no Brasil, ele vinha nessa, né, tipo, pô, é o sanduíche saudável, pô, um sanduíche saudável. Salada. Só que você vai lá e você pega um negócio com 4 molhos diferentes, né, não é tão saudável assim. E aí esse maluco falou que emagreceu esse peso todo, só comendo o Subway. Nossa senhora. E aí, tipo, você sabe que americano acredita em tudo. Aí eles compraram e ele virou um mega garoto propaganda do Subway, tá ligado? É uma boa história dele também, mano. Tem dentro do documentário desse cara. Where's your bathroom? Oh, just the door down the hall there, Jared. No, that's a closet. Go down more. No, that's a closet too. No, Jared, that one's a closet. No. Meu Deus. Aí a cidade inteira fica puta com o coitado do Stan porque ele chamou o Tom Cruise de, entre aspas, queima-rosca. You just had to push it, didn't you, Stan? You just had to make fun of Tom Cruise again. Did you call him a fudge packer? Mas aí que tá. Quando eles vão implorar pedindo desculpas pro Tom Cruise no processo dele empacotar fudge, ele diz que só tem uma coisa que faria ele desistir desse processo que destruiria South Park. Que eles trouxessem em pessoa até ele o profeta da fé islâmica Maomé. Nossa, eles vão muito longe, né, velho? That's tricky. Eu já falei nesse vídeo aqui mesmo sobre o episódio Super Best Friends, que vai ser muito importante agora, porque a cidade toda tá reunida como eles sempre fazem para lidar com alguma crise e todo mundo tá desesperado porque eles sabem que não podem trazer Maomé para South Park. Ou seja, não podem mostrar a imagem dele de forma que ninguém nunca viu ou sabe como ele é. I saw him once. You did? Yeah, a while ago my friends joined David Blaine's cult. I had to go to the Super Best Friends to rescue them. Muhammad was one of the Super Best Friends. Eu só queria fazer uma pausa como editor para reconhecer que esses episódios estão numa qualidade inferior ao resto dos outros episódios, porque a única fonte que eu consegui achar deles foi em 480p.
Pelos motivos que vocês já entenderam, esses não são os episódios mais fáceis de baixar. Inclusive, os anteriores sobre Family Guy estão em 1080, mas em compensação demoraram tipo 8 dias pra baixar porque estavam 5 KB por segundo. Eu digo isso porque se você tá curtindo esse vídeo, cara, deixa um like. Aqui não tem auxílio. Foi mal, velho. Foi mal, galera. Vai no canal dele aí. Eu faço deixa o like aí. Não, esse aqui você ganhou uma inscrição. Tem 3 meses já esse vídeo aí, ó, mas é o Felipe Peters. Torrent, né, velho? Pra 5 KB por segundo, pelo tudo eu mesmo no braço. Dá essa força porque o YouTube tá pior do que nunca pra mim. Voltando, o Stan se refere à vez que no episódio da 5ª temporada, eles mostraram Maomé. Mas de alguma forma isso tinha passado completamente despercebido esse tempo todo. Só depois, com a polêmica do jornal dinamarquês e dos episódios de Family Guy, que houve todo aquele estardalhaço do Comedy Central. Oh, and what? And he was just out in the open where everyone could see him and nobody got bombed? No, dude, it was totally fine. A cidade simplesmente ignora isso e eles decidem que precisam achar o Maomé. Enquanto isso, o Tom Cruise revela o seu plano maligno. Ele quer pegar o profeta para extrair dele a gosma que o faz impenetrável de uma sátira, que daria a ele os poderes de ser impossível de ser zoado. Em South Park isso faz sentido, é todo um rolê. E como esse é um episódio feito pra brincar com todas as celebridades que South Park já zoou, claro que o Cartman tinha que aparecer na mansão do Tom Cruise pra mostrar a mão dele, que era Jennifer Lopez. Isso é de um capítulo meio ridículo que o Cartman fica o tempo todo com a mão dele como se fosse um ser consciente e tivesse a personalidade da Jennifer Lopez. Importante também mencionar que no fim, um cara chamado Mitch Connor que tava fingindo ser a Jennifer Lopez esse tempo todo. Eu sei. Sorry is a 4-letter word with a Y on the end. That doesn't mean anything to this poor kid. That's right. Tell me the truth. Now! Aí as crianças vão lá no grupo dos Super Melhores Amigos, que dizem que ele não pode mais fazer aparições públicas e aproveitam pra fazer uma piada com Buda cheirando pó e Jesus falando pra ele não fazer isso na frente das crianças. Claramente uma contraposição com o poder fazer absurdos insanidades com outros líderes e ícones religiosos sem ter ameaças violentas. Agora as coisas ficam extra South Park porque eles trazem o Maomé numa limusine e quando ele chega, tá dentro de uma fantasia de urso e não fala nada porque só assim eles poderiam mostrar de alguma forma ele no desenho. Só que quando eles iam entregar o cara para celebridades que estavam com Phil Collins no carro segurando o Oscar e pausa agora, isso... Phil Collins! Carregando um Oscar! Véi do céu! Phil Collins carregaria um Oscar, cara. Tom Cruise odeia South Park porque eles zoam a religião dele. Pô, mas aquela religião lá, como é que é o nome dela? Cientologia, né? Foi quando o filme de South Park rolou e Blame Canada foi indicada para melhor canção original e perdeu justamente pro cantor que fez a trilha de Tarzan. Diz pausa agora. O carro é explodido por outro grupo que também queria os poderes de Maomé para ninguém tirar com a cara deles. Eu assisti legendado. E será que isso atrapalhou? As crianças ruivas. Essa é outra piada recorrente de South Park. Tem um episódio inteiro que eles pintam o cabelo do Cartman e ele transforma todas as crianças ruivas numa seita violentíssima. Eles fazem aparições nos excelentes jogos de South Park e isso aparentemente arruinou a vida do Ed Sheeran. Aí, no plot B, o Cartman tá discutindo... Caralho, velho. Tomou de graça, velho. Tô de boa. Tomou de graça. Sim, ver dublado, então às vezes foi isso. Igual que ele tá dando onda, tá ligado? De maneira esquizofrênica. Em inglês as vozes são muito iguais. Sim, velho. Sim, eu fiquei tipo, caralho. Pensei que ia mudar um pouco passando o tempo, mas não foi. Não com esse personagem do trambiqueiro que finge que é a Jennifer Lopez, mas que é só a mão dele com ventriloquismo. Então, no final, com vários cliffhangers pro próximo episódio, que seria a conclusão épica, a gente tem as celebridades recrutando a única pessoa que não tinha aparecido ainda. A Megatron Barbara Streisand, que também é todo o rolê lá das primeiras temporadas, mas é bem claro que eles odeiam ela mais do que o normal das outras celebridades. E nisso também tem o confronto da cidade de South Park com Maomé dentro de uma fantasia de urso no embate com as crianças ruivas e o Cartman questionando o Sr. Garrison e o fantoche esquizofrênico dele sobre a verdadeira paternidade do Eric. Eu sei, uau. Who is my father?
O 201 Loucura. começa de uma forma diferente de todos os outros episódios de South Park. Normalmente tem aquele texto que em português fica mais engraçado ainda, mas dessa vez começa com um aviso falando que esse foi o episódio que foi ao ar no Comedy Central e depois que ele foi exibido os criadores soltaram uma nota pra imprensa. Abre aspas, nos 14 anos de South Park, a gente nunca fez um episódio que a gente não bancasse. Nós entregamos nossa versão do episódio e a Comedy Central decidiu alterar. Não era uma piada meta nossa, a Comedy Central que botou os bips. Parênteses agora, porque isso aqui é bem importante. Na verdade, o discurso final do Kyle era sobre medo e intimidação. Ele não menciona Maomé em nenhum momento e mesmo assim eles censuraram. Fecha aspas. You're Caralho. discharged, son. And that's that. Pack your bags, you're headed home. Hugs and kisses from Uncle Sam. Eu gosto tanto de South Park, cara, e é exatamente porque num momento caótico como esse, é óbvio que eles vão parar tudo e fazer uma sátira de anti-herói veterano do Vietnã, só que mão do Cartman. É muito bom. Aí os ruivos mandam a cidade tirar Maomé da fantasia. E nesse episódio, ao contrário do anterior, eles estão censurando até o nome dele. Eles fazem isso sob a ameaça de explodir tudo e quando ele sai da roupa era o Papai Noel. Essa é mais uma das referências à história de South Park, porque a gênese do desenho foi um curta sobre Jesus versus Papai Noel, e eles têm toda uma coisa natalina com um cocô chamado Sr. Hank, mas eu detesto humor escatológico, então deixa pra lá. Corta pra Buda dando um teco e falando que Jesus é viciado em pornô quando a Liga da Justiça ali é convocada porque a Megatron Barbara Streisand está destruindo a cidade. Eles aproveitam até pra matar o Pip, de longe o personagem mais odiado de South Park. My name is Pip. I would like to see if you wouldn't mind not smashing our little town to bits. E Ele se é o mais liga porque odiado. agora fica meio confuso. Era. As celebridades estão ameaçando a cidade com o Godzilla Barbara Streisand demandando Maomé. O Cartman, enquanto isso, entrou na casa da colina com a mãozinha dele exigindo saber a verdade para aquele cara estranho que era muito proeminente nas primeiras temporadas, mas que já faz muito tempo que não é relevante. Ele só Ele me deu o fim. tá aí porque foi justamente ele que estava liderando a coisa toda sobre a inquisição do pai do Cartman nas temporadas anteriores. E os moleques estavam escondendo a Maomé. Na verdade, o Kenny, que em várias temporadas fica sem fazer muita coisa, que estava escondendo ele. Aí, ele aparece. Quer dizer, Kenny, dude, what the hell? You're supposed to be watching. Dando bip. Nada a ver mesmo. Nossa, que viagem. Porque não pode mostrar de jeito Ah, nenhum. tá. Which is Tom Cruise's house. How do you like that? Celebrities can get violent too. num momento extremamente datado por causa do meio de transporte, os super melhores amigos chegam naquele negócio Alguém que tá os seguranças falando de Caio. shopping usam, sabe? Aí, sem saber o que fazer, eles pedem ajuda pra Moisés, que é uma parada meio chama na árvore, meio tecnologia. E ele ilumina com o pensamento de que a Barbara Streisand não resiste a um dueto. Corta pros moleques indo pra casa na colina daquele cara estranho com o Cartman e levando o profeta censurado junto, e eles ficam discutindo até aparecerem as crianças ruivas de novo, que meio que sequestram todos eles, mas levam o Cartman pra outro lugar. E agora eu quero falar sobre algo muito legal. Tudo que eu falei até agora acho que não é novidade pra ninguém que tenha assistido esses episódios, mas eu nunca vi ninguém na internet que enxerga a próxima parte dessa forma agora. Nós sabemos que os caras de South Park são mega nerds. Eles têm episódios sobre super-heróis, sobre Lovecraft, o Stan nas temporadas mais recentes é um viciado do cacete em board games, uma clara referência ao criador, que obviamente tem essa pira gigantesca, e já até participou de Nós muita também. coisa no YouTube sobre o tema. Hi, board game geek. My name is Stan Marsh. Engraçado que a primeira vez que apareceu essa tela, eu só fiquei. Eu não tava nem fiquei olhando, eu fiquei olhando. olhando Tá identificando algum? Eu também. Um por um ali, tá ligado? Eu acho que aqui ele tava jogando Zombicide. Não. Ah, esse aí é Zombicide, sim. Aí é o Zombicide, ali do lado. Ah, pode crer. Caralho, eu conheci pelo tabuleiro, tá ligado? Jogo da hora, Zombicide. Pô, eu tenho, hein? Quem Depois de quiser, 26 espíritos fala aí, aí. quiser fazer uma mesa. Boy in Colorado. Hi, board game geek. My name is Stan Marsh. I'm a 9-year-old boy in Colorado. I just wanted to say, happy birthday or anniversary or whatever. Stan, we need to talk. I think you might be addicted to board games. Eles também isso, têm pô. todo um episódio sobre Senhor dos É? Anéis, que é um dos Falou, meus pai, preferidos manda e da vai série vendo. toda. Nossa, nem me liguei. Precious must have her precious. Butters, no! Nervous has it. Então, essa cena a seguir pra mim claramente se inspira no momento da HQ Piada Mortal, em que o Coringa sequestra o comissário Gordon e coloca ele num parque de diversões infernal e mostra coisas horríveis com a intenção de deixar ele louco.
Quem tá fazendo isso aqui agora é o Scott Tenorman, que apareceu uma vez só, mas foi talvez no episódio mais marcante de South Park, no qual um moleque uns anos mais velho que o Cartman vende os pentelhos dele e passa o episódio inteiro passando a perna no Eric. Tudo isso pra no final o Cartman revelar que matou os pais dele e colocou num chile pra ele comer. Só piora, véi. Tô falando que esse moleque é o demônio, ele só tá lá encarnado. Isso foi quando o Cartman passou de um gordinho sem noção que só fala merda pra uma categoria de super psicopata cartunesco. Wow, that's pretty hardcore. Jeez. That's like this one time when I didn't like a kid, so I ground his parents up into chili and fed it to him. Meu Deus do céu! Bem parecido, tá ligado? Mano, eu realmente... Então tá, então eu assisti dublado... E da terceira dá pra frente, tempo. eu vou assistir também. Não, a terceira é ruim demais. Até a terceira eu não gostei mesmo. Mas também assisti legendado. Legendado é muito confuso. Remember when you had my parents killed and fed them to me as chili? I spent quite a while in a mental institution, Eric. A lot of time for me to learn everything about you. Enquanto isso, no lustre do castelo, o Krishna assume É que a eu já forma do assisti Neil as três Diamond, primeiras cara, isso e é eu muito não curti engraçado pra tanto, mim. E entendeu? começa a cantar e a Barbara Streisand simplesmente precisa parar tudo pra ir lá cantar junto dele. Por que eles odeiam a Barbara Streisand? Eu sei nem quem é, mano. Fala o nome assim que eu tô lembrando. Eu não sei quem é a pessoa. Então eles juntam quando todas colocar, essas você vai storylines lembrar. num final mega caótico. Mas que resolve questão a questão, mesmo que parcialmente censurado. Tudo Não, mas também isso que tem acontecendo Gumball, nesse calma, mesmo depois de lugar cada vez. rochoso, que é tipo as catacumbas da casa na colina daquele velho maluco. Numa sala tá o Tom Cruise e as celebridades fazendo esse processo maluco da transação da gosma mística, e na outra, o Scott Tenorman comandando as crianças ruivas com a mãe do Cartman, jogando na cara dele a verdade de que o pai do Cartman e o pai do Scott que ele colocou num chile são a mesma pessoa. O Scott e o Cartman são irmãos. You killed your own father, and then you fed him to your half Meu brother. Deus! E o procedimento que dá certo porque o Tom Cruise sai dali censurado exatamente igual ao Maomé, só que na confusão toda da porradaria, o Aquaman, que é claro que se chama Seaman pela piadinha boba, tá em cima dele. Hey, look, Tom Cruise has semen on his back. Seaman. Não! What did... Ah, não, velho. Isso é foda. Que ele era pra ser... Ele era impossível fazer piada com ele. E ele não fez piada, ele falou Hey, look, Tom Seaman. Cruise has semen on his back. Seaman. Tá com sêmen nas costas. Não, tá com homem. O Aquaman. What did you say? Anulou É o aí que efeito. acontece o discurso completamente censurado do Kyle, que um fã descobriu que tinha através de um bug no site de South Park e disponibilizou ele inteiro no Caramba. YouTube. I learned something today. Censuradaço. Aí censurou lá no Comedy Central. The magical power of threatening people with violence. That's obviously the only true power. If there's anything we've all learned, it's that terrorizing people works. Eu vou deixar o link na Parece o descrição porque Brasil eu não nos posso dias colocar atuais, ele aqui pô. todo por motivos de copyright. É ameaça South Park sempre de teve como ditadura com parte do ameaça DNA de ditadura, empurrar não sei, essas né? coisas ao Mas limite ameaça de e por muitas comunismo, vezes o ameaça resultado disso, foi daquilo. genial. Algumas boas vezes também foi desastroso e eu acho muito Ameaça de desagradável. Estados E por Unidos. muitas vezes eles permeiam bastante nos dois lados do discurso, de forma que eles são liberais, eles têm muitas ideias Cara, ele tá sentado progressistas, no mas próprio são ovo. meio que em cima do muro porque talvez isso fosse atrapalhar o principal pra eles, que é a comédia, mais do que a transgressão. Pra concluir de maneira leve, o Cartman faz o que sempre faz e se convence de que ele é muito legal na verdade. E o Tom Cruise tá todo choroso e as crianças dizem que vão ajudar a mandar ele pra um lugar muito legal e ele nunca mais vai ser zoado. Corta pros créditos com uma referência ao lore de South Park que dessa vez eu não vou explicar. Se você tá curioso sobre a baleia, olha nos comentários porque eu sei que alguém vai te iluminar. Esses não são os únicos episódios banidos de South Park. Tem alguns outros que também estão disponíveis do site. Eu não sei porquê necessariamente, mas boa parte tem a ver com as coisas que a gente falou sobre nesse vídeo. Mais do que referências, o 200 e o 201 entrega muita coisa para quem é fã de verdade de South Park. De uma época que era quase impossível esse desenho ter um episódio ruim.
Aliás, para quem for decidir assistir pelo site, eu recomendo as temporadas das 5 até a 14. O resto também é bom, é claro, mas essas são a era de ouro definitiva. E se você quer ver mais chegou por aqui no pertinho, canal, foi embora. deixa um comentário sobre isso para eu me ligar, para eu saber. Se Espero que tivesse você tenha visto curtido esse esse vídeo, antes, se inscreve isso não aí, conheça a Ibaki acontecido. e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Interessante, agora... Da 5 a 14, aí o cara vem até a terceira, né? Tipo, segura mais um pouco, porque o outro tá vindo. Mas agora a gente tá vendo o Gumball. Se você não tá vendo, a gente já tá postando os episódios completos lá no Kel e Laura Animes. Animes e no Patreon também, os episódios completos. Até a próxima, né?